Oi pessoal, continuando aí nossos estudos então à distância, hoje a gente vai falar nesta aula, que é a aula 15 do primeiro ano da nossa apostila, a gente vai falar sobre Alta Idade Média. Pessoal, a gente vai começar a abordar o tema Alta Idade Média. O interessante aqui é de deixar claro para vocês, deixa eu pegar a ferramentinha aqui, que nós vamos fazer isso em várias aulas. Então, aula a aula, nós vamos apresentando conteúdos que falam sobre a Idade Média. Bom, para começar, por que alta, né? Lembra lá que quando a gente fala em história o termo alto e baixo, a gente está normalmente falando de formação e declínio, ou processo de construção e depois crise. Então, alta é o processo de formação de algumas estruturas da Idade Média. Lembrando que a Idade Média começa com a queda do Império Romano, a gente conta a partir disso, lá no século V. E vamos até o século X como Alta Idade Média. Galera, então é o seguinte, nesse processo de Alta Idade Média, a gente vai falar sobre alguns aspectos importantes. Império Bizantino, o Reino Cristão Bárbaro dos Francos, o Islamismo e a construção do feudalismo. Então, nas próximas aulas, é isso que a gente vai ver. Nessa aulinha de hoje, Império Bizantino e Reino dos Francos. Pessoal, começando aqui, pós-Roma, o que a gente tem é o surgimento ali do que a gente vai chamar de Império Bizantino, lá na região oriental de Roma. Só lembrando, o Império tinha sido dividido em Império Romano do Ocidente e agora, chamando a atenção, lembra, para a divisão do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, com a sede em Roma, controlando lá todo o Ocidente, enquanto o Império Romano do Oriente tinha como sede Constantinopla, Bizâncio e atualmente Istambul, ali na região da Turquia. O Império Romano do Oriente, então, ele era um império bem mais misto do que propriamente o do Ocidente. No caso, quando as invasões bárbaras precipitam a crise romana e o Império do Ocidente cai, vai sobrar esse Império do Oriente com algumas características e é delas que a gente vai falar sobre esse nome de Império Bizantino. Então a gente pode colocar que o Império Bizantino vai existir a partir do século V como Império Bizantino, antes era Império Romano do Oriente, e vai até o século XV, ou seja, uma estrutura longa, bem grande e importante de ser compreendida. Vamos lá, esse Império Romano do Oriente, que agora a gente vai chamar só de Império Bizantino, ele é de religião cristã, portanto, convertidos ao cristianismo com base cristã, mas com uma ampla cultura grega, e quando eu digo cultura grega a língua mais falada é grego, se lê filósofos gregos, tem uma perspectiva de cultura mesmo, e construções, de matemática, de geometria, que vem do mundo grego, então carrega-se aí uma tradição grega muito forte, e tem um modelo administrativo romano. Ou seja, a estrutura é dividida então em províncias, como é o molde romano, como era o molde do Império Romano, é a mesma forma aqui. Inclusive, constando da ideia de imperadores, como o Império Romano tinha. Com uma diferencinha. Esses imperadores no Império Bizantino vão frisar a ideia de serem os enviados de Deus, ou pelo menos essa noção de que eles são como a figura divina, né? Como representantes da vontade de Deus. E eles vão ser chamados de basileus por conta disso. Bom, então é uma autoridade administrativa que vai concentrar aí um certo caráter religioso, com uma cultura grega muito ampla e com presença de filosofia, de arquitetura, matemática, a língua grega permeando tudo isso, nos modos lá do helenismo, e completando tudo isso com uma religião cristã, a exemplo do que a gente tinha no Ocidente. E a salada de frutas fica ainda mais divertida quando você coloca um monte de etnias dentro desse império. Então tinha egípcios, tinham gregos, tinham persas, uma galera toda que vivia ali, armênios, eslavos, judeus, enfim, uma galera muito diferente, muito variada que vivia
nesse espaço. Certo até aqui, galera? Muito bem. E aí? E esse império vive do que, afinal de contas? Como que a gente sustenta este império? E então, como manter a economia deste império funcionando? Como a gente vai fazer isso? E aí entra um detalhe interessante. A economia do Império Bizantino, ela é mantida com latifúndios agrícolas semelhantes ao que se tem no Império Romano do Ocidente, com mão de obra escrava. Isso mantém-se existindo lá no Império Bizantino, mas com um forte crescimento do comércio. Essa é uma marca registrada do Império Bizantino. A capital vai se tornar um centro de comércio muito, muito importante, que vai vincular o mundo islâmico, regiões da Ásia, como a própria Rota da Seda chinesa, que chega até a cidade de Constantinopla, de Bizâncio, e ligando tudo isso ao norte das cidades da Itália, por exemplo, que vão ser ali responsáveis por distribuir produtos por toda a Europa. Ou seja, o Império Bizantino vai ter uma importância comercial extremamente gigantesca na Idade Média. Bom, além da economia se destacar assim, a gente chama atenção também para o modelo jurídico, o que ganhou nome importante na época do imperador Justiniano de Corpus Juris Civilis. O Corpus Juris Civilis é, na verdade, um conjunto civil de leis. A gente chama de corpo jurídico civil. Ou seja, as leis de tradição romana, então a tradição legislativa de organizar em leis que vinha do Império Romano, é mantido pelo corpo juris civilis. Então tem uma importância bem grande nesse sentido. Inclusive, é base de grande parte da Europa e da América Latina as leis que a gente tem hoje partem aí do corpus juris civilis. No governo do Justiniano, inclusive, a gente tem um crescimento bem exponencial do Império, bem grande de fato, só que o Império Bizantino vai conviver durante toda a sua história com pressões de persas e de islâmicos nas suas fronteiras, dificultando bastante esse crescimento mais amplo do Império. Bom, uma questão, e essa merece aqui uma ressalva, uma estrelinha para vocês não esquecerem, é a questão da religião. Como eu falei, a religião é cristã, mas as divergências entre a Igreja Católica e os imperadores bizantinos é sempre bem intenso. Porque esses imperadores se julgavam, então, como eu falei, basileus, né? Representantes da vontade de Deus. Enquanto a Igreja Romana defendia que o Papa, né, na sua infalibilidade, era o grande representante de Deus na Terra. Então essas discussões eram levadas sempre para o campo religioso lá no Império Bizantino. Além disso, certas discussões a respeito do culto, da língua usada, por exemplo, que no Império Bizantino se falava os cultos em grego e a igreja defendia, a igreja romana, que tinha que ser em latim e tal. Além disso, a questão mais séria vai acontecer com relação à iconoclastia. Para os iconoclastas lá de Bizâncio, parte dos fiéis eram iconoclastas, acreditavam que o uso de imagens nos cultos católicos ou na decoração das igrejas era idolatria. Então eles eram ferrenhamente contra. Inclusive, no século VIII, chega a ter movimentos que estimulam a destruição de imagens dentro das igrejas e com símbolos católicos, nesse sentido de que era pecado, então um pecado associado à idolatria. Mas, apesar dos iconoclastas terem um sucesso assim, nas suas tentativas, de modo geral, a igreja lá de Bizâncio vai entender que as imagens têm um caráter pedagógico e não de idolatria propriamente. Mas mostrava que as divergências eram grandes. E as divergências foram tomando cada vez mais força até que em 1054 a igreja de Bizâncio, do Império Bizantino, se declara independente da igreja romana. Surgindo aí então a igreja ortodoxa grega, sob a liderança de um patriarca de Constantinopla,
enquanto ficava lá em Roma, então, a Igreja Católica. A Igreja Católica Romana, com a liderança do Papa. Bom, essa Igreja Ortodoxa grega, ou também chamada de Igreja Oriental, tem muitas semelhanças, obviamente, com a Igreja Católica, mas diverge em algumas questões básicas. Sobretudo na ideia da liderança da Igreja e da aproximação que ela tem com o imperador. Basicamente, o que a Igreja vai viver lá é um césaropapismo. Césaropapismo porque, desde o Justiniano, a gente tem uma aproximação grande, mas depois do cisma do Oriente, a influência dos imperadores sobre a Igreja Ortodoxa é bem grande. Vale lembrar que a Catedral de Santa Sofia, que é construída durante o governo do Justiniano, vai se tornar a sede dessa Igreja Ortodoxa, uma catedral gigantesca e belíssima, que vai ser símbolo aí de todo o poder que essa Igreja Ortodoxa acaba tendo. Bom, e também um símbolo interessante para mostrar os itens de cultura, porque os bizantinos vão se desenvolver bastante na cultura de vitrais. Sempre com uma base religiosa muito forte nesses vitrais, mas vitrais feitos com pedacinhos muito pequenininhos. Então vão dar um destaque muito bonito, bem interessante, de pedra, de vidro coloridos e tal. Na apostila vocês têm imagens e vale a pena dar uma olhadinha, porque é bem legal. E procura aí no Google também, vitrais bizantinos. É bem legal. Bom, o Império Bizantino vai resistir a diversas investidas dos islâmicos, sobretudo, até 1453, quando os turcos otomanos, liderados pelo sultão Maomé II, acabam invadindo e conquistando a região, dando origem ao Império Turco-Otomano. E essa data, 1453, também é a data que usamos como fim da Idade Média. Beleza, galera? Então, Império Bizantino, o primeiro de hoje aí que a gente está estudando. O segundo grupo que a gente tem que ver hoje é o Reino dos Francos. O que vai acontecer, pessoal? Bom, Roma vai desmanchando, então, com uma série de invasões bárbaras e dificuldades administrativas e tudo mais. E no lugar, o que a gente tem? Bom, alguns grupos bárbaros se converteram ao cristianismo, que a gente chama de reinos bárbaros cristãos, e se aproximaram da igreja, né? Tiveram ali uma relação próxima com a igreja, e eles foram se construindo progressivamente. Alguns deles se tornaram reinos mais sustentáveis, mais fortes, que é o caso dos francos. Os francos são da região da Gália, mais ou menos ali próximo a Bordeaux e tal, essa é a sede da realeza. E eles vão ser um povo liderado por um cara chamado Clovis ou Meroveu, que em 496 depois de Cristo, então, se converte ao cristianismo e vai assumir um papel de soma entre Estado e Igreja. Detalhe legal aqui, para o Clovis era importante o papel da Igreja de apoiá-lo enquanto autoridade, e para a igreja era importante ter um rei, agora um rei germânico, mas ainda assim um rei, que era cristão e que defenderia então a cristandade. Pensando assim, e não é à toa, a igreja acaba conseguindo se perdurar como grande instituição durante a Idade Média. Nesse processo, durante a dinastia Merovingia, a gente tem uma dinastia que não consegue ter uma administração tão eficaz e tem em destaque algumas pessoas que são guerreiros, que juram fidelidade aos seus líderes, mas através de uma relação germânica chamada de comitatus, a gente vai falar disso mais à frente. Mas esses indivíduos é que acabam tendo mais destaque do que os próprios reis da dinastia Merovingia, que acabavam não tendo uma habilidade administrativa tão grande. De todos esses, que são chamados de mordomos do palácio, o mais destacado vai ser um cara chamado Carlos Martel. E por que esse cara se destaca tanto? Esse guerreiro, ele consegue vencer os árabes, os muçulmanos,
na Batalha de Poitiers, em 732. Essa batalha acontece na divisa entre a Espanha e a França, ali na região sul, e no processo de expansão islâmica que ia invadindo então já toda a Península Ibérica rumo à França. Carlos Martel vence e limita a expansão islâmica. Isso deu para ele um prestígio diante da igreja gigantesco, já que ele passa a ser considerado então o cavaleiro protetor da cristandade. A partir daí, a família do Carlos Martel passa a ser uma família bastante valorizada pela igreja. E ainda que o Carlos Martel em si não tenha se valido disso, o filho dele, um hábil articulador, chamado Pepino Breve, no ano de 751, consegue ser coroado rei no lugar da dinastia Merovingia, começando a dinastia Carolíngia. Pepino Breve governa entre 751 e 768, mas vai ser com Carlos Magno que o reino franco vai experimentar um crescimento bem bacana. O que vai acontecer no reinado de Carlos Magno? Primeiro, o reino vai sendo ampliado cada vez mais, ocupando novos lugares, ampliando com novas conquistas e tudo mais. Só para você ter uma ideia, dessa região mais central ali da França, mais ou menos, vai se crescendo os domínios até a região da Alemanha, aproximadamente, e ocupando espaços da Itália, inclusive. Então, a influência carolíngia vai sendo de fato bem grande ali no Ocidente Europeu. Ao todo, o Carlos Magno vai criar 250 condados como forma de administração. Então, o conde funcionava como um administrador local. Ele tinha lá a sua posse e cuidava de uma região chamada de condado. De tempo em tempo, passavam por esse condado os missi dominici. Normalmente dois, um leigo e um padre, andavam juntos para fazer viagens anuais, visitando então os condados e trazendo para o Carlos Magno como estava a situação nesses diversos lugares. Além disso, vai acontecer durante o governo do Carlos Magno o chamado Renascimento Carolíngio. A preocupação em desenvolver o Ocidente vai levar o reino a investir em educação, em escolas. As escolas carolíngias elas acabam tendo a retomada de textos gregos, estudando então autores latinos também, matemática, astronomia, propriamente alguns casos filosofia, e vai se retomando aí, florescendo as artes, florescendo a cultura, que havia vivido um período bastante complicado pós a queda do Império Romano. Então, o Renascimento Carolíngio é um tanto interessante, e isso é possível dentro de uma lógica de que o Carlos Magno representava, então, um governo mais centralizado. O problema é que quando ele morre em 814, o filho dele, Luís o Piedoso, não consegue manter o reino da mesma forma como o pai, e vai começar a sentir as dificuldades das pressões dos nobres que buscavam aumentar o poder frente ao rei. E não conseguindo lidar com isso, o próprio Luís vai sofrer um golpe dos seus 3 filhos, que acabam forçando o Tratado de Verdun, em 843, que vai dividir o reino dos francos em 3 partes. É criado o reino ocidental, mais ou menos na região da França, o reino oriental, na região da Alemanha, mais ou menos, o reino germânico, e a Lotaríngia, na região da Itália. Com essa divisão, então, que o reino vai sofrer, a gente tem um enfraquecimento dessa autoridade real, né? A autoridade do rei, centralizada. E, na verdade, o que vai acontecer é que essa galera dos condados vão acabar exercendo mais poder, naquilo que a gente vai chamar de castelania. Por quê? Sem essa unidade de reino, o condado passa a ser a unidade mais próxima de administração que se tem. O líder desse condado, ele passa a exercer um poder bastante grande localmente. Normalmente eles são senhores de terra, muito poderosos, que vão oferecer uma proteção ali para as pessoas que vivem próximas,
E a gente chama de castelania porque normalmente esses caras vivem em estruturas semelhantes aos castelos que a gente conhece, castelos medievais. Então, a Europa vai viver esse novo processo, uma vivência de Reino dos Francos, mas agora um processo de enfraquecimento desse poder centralizado e o surgimento de poder local muito mais expressivo. Se vocês sacaram aí a continuidade, perceberam já que o que a gente está formando lá na Europa com esse poder local é justamente o que a gente chama de feudalismo. Beleza, galera? É isso aí. A aula 15 é essa. Nós nos encontramos na nossa próxima aula, então, falando sobre os islâmicos. Valeu, galera. Até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal para receber as aulas conforme elas forem saindo aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.